Olá, pessoas! Então, hoje vamos falar sobre outro grande pensador lá da filosofia clássica que vocês já viram, que é Aristóteles. Então, Aristóteles seguiu muitos dos conceitos trabalhados por Platão, refutou outros e adicionou alguns de suas percepções próprias. Então, ele tem uma relação muito interessante com a metafísica, né, que vocês já imaginam. Aquela relação com a existência, com a representação divina e assim por diante. Então, como já sabem, ritual de estudos, pegar o caderno e a caneta para anotar os pontos principais da aula e vamos seguir em frente. Então, Aristóteles, né? Quem foi Aristóteles? Além de ser um pensador, filósofo da filosofia clássica e tal, certo? Aristóteles foi um grande filósofo grego durante o período clássico na Grécia Antiga, fundador da escola peripatética e do Liceu. Além de ter sido aluno de Platão, lembrando que a gente já viu sobre Platão, ele foi aluno de Platão e foi professor de Alexandre o Grande, que foi um grande conquistador, né, que você também já tem conhecimento sobre. Então, Aristóteles ele descreveu algumas percepções em relação à visão filosófica de mundo que ele tinha, que era algo bem forte. Uma das percepções que ele descreveu foi sobre a teoria do conhecimento. Então, ele observou, né, vocês lembram, né, que vimos sobre a relação de Platão. Platão tem aquela visão de que o indivíduo ele já tinha passado por outras vidas e aquela vida ele tinha que relembrar, né? Todo aquele conhecimento que ele tinha era lembranças da memória posterior da vida passada. Então, ele já traz uma percepção de relação em corpo e alma. Então, ele acredita, sim, que tem essa relação do corpo com a alma e uma relação muito visível. E essa relação ele também fazia a ponte entre sensível e racional. Então, ele fazia uma ponte em que o corpo seria a racionalidade e o sensível seria a alma. Da mesma forma, indução e dedução. Então, a dedução seria uma percepção da alma, né, algo que não poderia ser explicado, enquanto a indução ela observaria o racional, o científico, o corpo, o físico, o objeto. Então, ele tinha uma percepção bem característica em relação a isso, e ele acreditava que o conhecimento ele era criado através da ponte entre esses dois elementos, entre o corpo e a alma, o sensível e o racional, a indução e a dedução. Não somente a partir de um, mas a partir da função dos dois em conjunto. Aristóteles também, ele descreveu o conhecimento pelas causas. O que ele descreveu o quê? A essência e o acidente, né? A substância, seria dividida entre a essência e o acidente. Então, o que se teria e o que poderia acontecer, a matéria e a forma, certo? Então, nós teríamos a matéria e teríamos o que pode ser feito com aquela matéria e a potência e o ato, o que pode se fazer e o que se é feito. Então, ele tinha também essa percepção de que o conhecimento ele poderia ser desenvolvido por essa relação. Ele sempre trabalhou numa perspectiva de fazer ponte entre dois elementos que ele considerava opostos. Então, a matéria, a forma, a potência e o ato, a essência e o acidente, o corpo e a alma, o sensível e o racional. Ele não tinha uma visão que eram dois pontos que se contrapunham, mas sim que se completavam, que se complementavam para o alcance de determinado conhecimento. Aristóteles, em suas descrições filosóficas, ele também fez uma descrição em relação a Deus, a visão do que seria Deus, a sua visão divina. Para Aristóteles, Deus, como um pensamento, ele funcionava como um pensamento ativo, perfeito, imutável, imóvel, fonte do bem e causa indireta passiva de todo movimento. Então, ele tinha uma percepção mais psicodélica, podemos dizer assim, né, de Deus. Ele tinha uma percepção que Deus ele seria basicamente uma fonte de conhecimento, né, uma fonte inesgotável de conhecimento para os indivíduos
E esse conhecimento ele era obtido de forma independente, então ele era necessário ser buscado, não era dado de mão beijada, não era algo que, como diferente de Platão, que acreditava que era uma memória que deveria ser reacendida, mas de uma forma diferenciada, que teria algo que ser buscado, ser procurado para ser alcançado. E por fim, a sua crítica, né? Aristóteles ele descreveu, né, uma crítica ao pensamento de Platão, sim, do seu professor, né? Ele descreveu uma crítica à percepção de Platão. O esquema dualista platônico ele teria reduzido o universal, né, a visão do todo, à situação de objeto particular que se encontra no mundo das ideias. Então, é meio que você tirar um por todos. Se um fez, todo mundo vai fazer do mesmo jeito. Então, foi meio que essa percepção que Aristóteles fez na visão de Platão. Ele discordou de Platão nessa perspectiva de que um representa o todo. Então, ele acredita que nessa percepção, Platão acabou reduzindo, né, a visão universal para um único objeto, um único ponto a ser trabalhado. Então, essa é a crítica básica que Aristóteles fez, e fez sim a crítica a uma percepção de seu professor, de seu tutor, de seu mestre. Então, demonstrando que a base do conhecimento não depende de você receber aquele conhecimento e absorvê-lo, mas sim você aprender a questioná-lo e refutá-lo. Então, espero que tenham gostado da aula de hoje. Dúvidas, como já sabem, podem procurar. Bons estudos para vocês e até mais. Tchau!